Fala galera do convênio, beleza? Sei que a gente teve apenas um encontro e desde então a gente teve que se ver agora via online, tá? Não era como gostaríamos que acontecesse, mas percebam que tudo está sendo feito para que o trabalho continue, para que vocês não percam nada e que para que vocês percebam também que o trabalho para o Enem vai continuar, tá, gente? E justamente falando em Enem, que a gente vai conversar hoje, porque a gente vai tratar de uma coisa que eu gostaria de ter falado com vocês na nossa primeira aula e acabou não dando tempo, certo? Mas hoje a gente conversa com vocês sobre isso, que é a matriz de competência, a matriz de referência do Enem, tá? Que eu quero comentar com vocês em relação à língua estrangeira. Eu já falei também que é extremamente importante que a gente valorize todas as áreas do conhecimento, justamente porque a tua nota do Enem ela vai ser uma média da nota de das notas de todas as áreas do conhecimento. E para que tu atinjas uma nota alta na área de linguagens, é preciso também que tu percebas a importância de todas as disciplinas que fazem parte da área, inclusive língua estrangeira. E na matriz de referência do Enem, a parte que nos cabe da matriz de linguagem é a competência de área 2, tá, gente? E a competência de área 2 diz o seguinte, que é conhecer e usar língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais, certo, gente? Como vocês podem ver aí na imagem, beleza? A gente tem 4 habilidades associadas a essa competência, que são as habilidades 5, 6, 7 e 8, tá? Por que são esses números de habilidade aqui? É porque elas são continuidade, tá? Essas habilidades continuam sendo enumeradas partindo da competência 1, né? Que tem as habilidades 1, 2, 3 e 4. Quando passa para a competência 2, o número de habilidades continua. 5, 6, 7 e 8, tá? Então, sempre essas habilidades aqui que serão relacionadas à prova de língua estrangeira, beleza? A gente vai entender melhor como funcionam essas habilidades e vocês vão perceber também como funciona um pouquinho a prova de espanhol do Enem, tá? Desde sua origem e umas diferenças que vão acontecendo com o passar do tempo, tá? Na habilidade 5 diz associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema, tá? O que é isso? Nada mais é do que o conhecimento que vocês vão adquirir em relação a palavras e expressões do espanhol, né? Grupos de palavras, expressões idiomáticas do espanhol, que vão facilitar o entendimento e a interpretação do texto. E quando o item necessita dessa habilidade, prioritariamente, da habilidade 5, tens que ter esse conhecimento desse vocabulário e conseguir relacionar o tema do texto, ao tema central do texto. Então, é uma palavra, é uma expressão que vai fazer a diferença na hora de resolver o item, na hora de gabaritar o item, tá, gente? Eu vou mostrar um exemplo para vocês daqui a pouco, certo? Já a habilidade 6 diz que você tem que utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Quando a gente trata de mecanismos, você já deve ter visto essa palavra também na competência 4 de redação. Então, é quando você conhece alguns elementos que fazem parte da gramática, no nosso caso da língua estrangeira, que vão facilitar o entendimento do texto, que são conectivos, e palavras que possam estabelecer relação entre as partes, entre períodos, entre parágrafos, né? Ou até mesmo entre textos menores. Beleza, gente? Então, o conhecimento dessas questões gramaticais, desses elementos, desses conectivos, vão facilitar o entendimento do texto, tá? E facilitando o entendimento do texto é que vem esse acesso a informações, tecnologias e culturas. Tranquilo? Na habilidade 7, você tem aí que é relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Então, observa que tu tens função e uso social, que são as questões primordiais aí, né? Que nada mais é do que a intenção que o texto tem, tá? E uso social faz relação ao uso do idioma no cotidiano. Então, tem alguns elementos que fazem parte das variedades do espanhol e do uso desse espanhol no dia a dia, que fazem a diferença para que você entenda essa habilidade 7, tá?
E na habilidade 8 fala assim, reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Aí a gente já parte para a questão da produção cultural. Aí você tem tanto trechos que podem surgir de poemas, de canções, de grandes obras históricas em língua espanhola, como podem aparecer textos sobre fenômenos culturais, como já apareceu o texto sobre o tango argentino, né, que é relação com a Argentina, apesar de ter origem uruguaia, o candombe uruguaio, a cueca chilena, né, que são danças típicas dessas regiões, além de outros textos que já apareceram com movimentos culturais de determinados países, tendo geralmente como base países hispânicos, né? Países que falam espanhol, certo? É o conteúdo desses textos. Tranquilo, gente? Mas perceba o seguinte, que essas habilidades, elas não são numeradas da menor para a maior somente porque o INEP decidiu que fosse assim, tá, gente? Essas habilidades, elas têm relação entre si, e é uma relação de evolução. Ou seja, quando você é capaz de gabaritar o item de habilidade 8, justamente, né, o INEP, no caso, já leva em consideração que você conseguiria facilmente gabaritar um item de habilidade 5, tá, gente? Então, para que você possa ter a habilidade 6, parte do princípio que você já tem a 5. Para atingir a 7, parte do princípio que você já tem a 6 e a 5. E assim sucessivamente, né, gente? O que pode acontecer é o seguinte, por exemplo, se um participante consegue gabaritar um item de habilidade 5 e errar, né, não conseguir gabaritar um item de habilidade 8, ele pode tirar uma pontuação mais alta de quem não gabaritar um item de habilidade 5, mas conseguir gabaritar um item de habilidade 8, porque não teria muita lógica. Aí tem a questão do acerto ao acaso, que é conhecido como chute. Beleza, gente? Então, tem essas questões que são levadas em consideração pelo INEP, inclusive até qual foi o item, até qual foi a alternativa que tu não conseguiste para gabaritar, né? Qual foi a alternativa que tu marcaste errada, digamos assim, isso é levado em consideração também. Como eu já falei com vocês, né, não significa que acertar o mesmo número de questões, gabaritar o mesmo número de itens, vai fazer com que a pessoa tire a mesma nota. Beleza, gente? Então, como a gente já entende melhor como é que funciona a nossa competência, né, as nossas habilidades relacionadas à língua estrangeira, a gente vai perceber um pouquinho agora como veio já, né, pela primeira vez o espanhol no Enem, tá? Esse texto aqui, ele veio na prova de 2010 do Enem. É um tempinho já, mas a prova de 2010 foi a primeira prova do Enem que contou com língua estrangeira. Mesmo a matriz sendo de 2009, na prova de 2009 ainda não apareceu prova de língua estrangeira. Ela surgiu na prova de 2010, certo? E esse foi um dos textos, este aqui foi um dos textos que apareceu na prova de 2010. Mas eu quero que você repare o seguinte, que este texto, na prova de 2010, tinham dois itens relacionados. Dois itens relacionados ao mesmo texto, tá, gente? Que é um fenômeno que aconteceu somente na primeira prova, em 2010, e que não voltou a se repetir nas provas seguintes, certo, gente? Por quê? Porque o INEP tem suas exigências em relação à elaboração do item, e uma delas é que o texto base, cada texto base sirva apenas para um item, tá? E essa foi uma exceção, isso aconteceu na prova de 2010, a gente vai entender como foi que funcionou estes itens, né? Como funcionaram estes itens com este texto. Aqui é um texto que fala sobre a questão do bilinguismo, né? Duas línguas, que funciona no Paraguai, né? Que o Paraguai, se você não sabe, tem a língua espanhola como oficial e possui o Guarani como segundo idioma, tá? Um idioma cooficial, ele é oficial além do espanhol dentro do território paraguaio. E aqui fala justamente da implementação do ensino do Guarani no ensino médio paraguaio, no equivalente ao ensino médio paraguaio, e como essas questões deveriam acontecer, né? Enfim, com um pouco de observação e crítica em relação a isso, tá? Aí a gente tem aqui o primeiro item relacionado, né, que diz, no último parágrafo do fragmento sobre o bilinguismo escolar no Paraguai, o autor afirma que a língua guarani nas escolas deve ser tratada como a língua de comunicação e não de imposição.
Ou seja, que deve ser tratada como uma língua para ser usada naturalmente, não ser imposta para aquelas pessoas, para que as pessoas usem, né? Que faça parte da identidade paraguaia, né? Então, qual seria a alternativa que foi considerada correta, né? Considerada gabarito aqui? Foi a letra D, na época. A introdução do Guarani nas escolas potencializou a difusão da língua, mas é necessário que haja postura ética em seu ensino, tá? É justamente para que esse ensino no Guarani se torne natural e que a língua faça parte da identidade paraguaia como é hoje, certo? Então, como vocês podem perceber, vou voltar aqui rapidinho, a gente tem um texto que trata de uma questão que acontece no Paraguai, tá? Que é o bilinguismo existente no país, o espanhol e o guarani, e vai tratar justamente de uma questão relacionada a um país hispânico, né? Que é o que acontece na maioria dos itens quando a gente observa a prova de espanhol, tá? Só que, como eu falei, relacionado a este texto, nós tivemos dois itens. Este foi o primeiro. O segundo foi esse aqui. Em alguns países bilíngues, o uso de uma língua pode se sobrepor a outra, gerando uma mobilização social em prol da valorização da menos proeminente, né, da menos favorecida, digamos assim. De acordo com o texto, no caso do Paraguai, esse processo se dá pela inclusão e permanência do ensino do Guarani nas escolas, tá, gente? É justamente que é para que o espanhol, por exemplo, né, a língua espanhola, não simplesmente faça com que o Guarani seja esquecido e não mais usado na sociedade paraguaia, né? Então, o ensino do Guarani faz parte do que a gente considera ensino médio no Brasil, comparado ao Paraguai. Beleza, gente? Então, este fenômeno aqui, ó, de dois itens, né? Este e este, para o mesmo texto base, isso é uma coisa que não acontece mais, tá? Eu queria justamente mostrar isso para vocês, para que vocês percebam que a prova do Enem tem um padrão, né? E esse padrão foi quebrado somente aqui em 2010, que vocês não mais observarão isso daí, pode ter certeza. Em relação às habilidades que a gente estava vendo, leve em consideração que todas elas aparecerão no dia da prova, né? Prova essa que já tem data, inclusive, né? Hoje, quando eu estou gravando o vídeo, saiu o edital do Enem, então estão mantidas as datas para 1º e 8 de novembro, tá? E as provas digitais 11 e 18 de outubro, né? E informações em relação à prova digital serão dadas a vocês aí, enfim, e ao Enem impresso também. Vocês observarão com o passar do tempo aí. Beleza, gente? Tem as datas bonitinho no edital, é só seguir as redes sociais do INEP, como eu já falei para vocês, e do Ministério da Educação, tá? Fiquem atentos a essas informações, né, em relação às datas do Enem. Muita coisa acontece ainda no primeiro semestre, tá? E este item aqui, que tem este textozinho, né? Que não tem título, como vocês podem ver, ele não tem título aqui em cima, beleza? Tem um item que é justamente o seguinte, ó, o texto jornalístico caracteriza-se basicamente por apresentar informações a respeito dos mais variados assuntos. E seu título antecipa o tema que será tratado. Aí tu vai me perguntar, pô, não tem título aí. Ou seja, você teria que observar qual das alternativas aqui poderia ser usada como se fosse o título do texto, né? E qual delas poderia ser usada como título do texto? Fumantes engordam mais que não fumantes. Letra D de novo, tá? E aí a gente chega ao seguinte, isso daqui é o exemplo da habilidade 5 que eu havia comentado com vocês lá no início. Ou seja, lembra que associar vocábulos e expressões de língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, tu tens aqui, no caso, uma expressão, uma frase, que a gente vai poder relacionar como título do texto, consequentemente relacionado ao seu tema. Deu para perceber? Então, este item aqui, que também é da prova de 2010, faz justamente alusão à habilidade 5, né? Que é para vocês terem um exemplo de como funciona mais ou menos uma habilidade. E é claro, com o passar do ano, né, vocês vão aprendendo novos conteúdos, né, novos objetos de estudo, para que vocês possam atingir essas habilidades. E é claro que toda vez que a gente vai observando um objeto de estudo novo, a gente vai fazendo relação sempre com a matriz do Enem. Beleza, gente? Eu vou mandar também um arquivo em PDF com alguns itens para serem resolvidos. Beleza? Espero que vocês saiam bem, espero que vocês estejam se cuidando, ficando em casa, lavando as mãos.
e que esse nosso retorno às salas de aula seja breve, seja o mais rápido possível e que a situação passe. Beleza, gente? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.